Olá, que bom que você está aqui para mais um vídeo. Muito bem-vindo no canal Milagre Não Se Vê, Vive e Conta. Eu sou a Bruna Medeiros e eu estou muito feliz porque você está aqui assistindo, ou você recebeu esse link de alguém, ou você achou no YouTube, ou você recebeu até da nossa própria convidada, e eu quero que você se sinta em casa aqui. Nós partilhamos e compartilhamos histórias, testemunhos de milagres, de transformação de vida, de renovação, restauração, e eu tenho certeza que você vai gostar muito dos testemunhos aqui. E antes de chamar a minha convidada para que você a conheça, eu quero pedir para que você se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal, nós já somos mais de 1000 inscritos e eu estou muito feliz com essa marca, por ter atingido essa marca, e você fez parte disso e vai ajudar a crescer ainda mais, se inscrevendo, compartilhando, curtindo o vídeo, colocando lá, acionando os sininhos das notificações para que você seja o primeiro a receber de primeira mão esse vídeo, tá bom? Os vídeos aqui do canal. Me siga também nas redes sociais, no meu Instagram, você vai me achar lá, Oliver_Bruna, e eu posto sempre spoiler assim, antes do vídeo completo no YouTube, para você ver a convidada, conhecer, ver ali um pouquinho da história e ficar com curiosidade para assistir o vídeo todo quando ele for ao ar, todas as sextas-feiras, tá bom? E a nossa convidada é a Rose Campos, ela é de Nova Chavantina, no Mato Grosso. Ela trabalha como consultora, é casada, tem uma filha. E ela passou momentos assim, gente, meu Senhor da glória. Só ela contando. Olha, eu já assisti o testemunho dela uma vez, completo. E só dela estar contando, foi me dando angústia. Eu falei, ai meu Deus, sabe? Porque é realmente muito forte. Mas é lindo ver a fé que ela teve em Deus. É lindo ver a gratidão que ela tem, mesmo no meio da dificuldade, ela era grata. Você precisa conhecer ela. Então fique aqui e ouça esse testemunho até o final. Tudo bem, Rose? Olá, Bruna, tudo jóia? Que alegria ter você aqui no meu canal. E antes de começarmos, né, eu quero te agradecer pela segunda vez. Nós tentamos uma vez, né, e não deu certo a conexão da internet. Então, pela segunda vez, nós estamos aqui tentando e já oramos para que Deus abençoe esse vídeo e esse testemunho lindo, que é o testemunho da sua vida, o que Deus fez na sua vida. E é interessante que o seu vídeo apareceu para mim como uma recomendação do YouTube. E o título me chamou a atenção. E eu assisti e achei lindo e falou muito ao meu coração, sabe? Naquele momento eu precisava realmente ouvir um testemunho como esse, como o seu. E eu fiquei muito feliz que depois de alguns meses a gente conseguiu gravar. E muito, muito obrigada mesmo, viu? Imagina, Bruna, eu que agradeço, eu fico imensamente feliz de poder compartilhar um pouco mais do que Deus fez na minha vida. Eu falo que realmente é uma superação, tanto para mim, imagina para quantas outras pessoas que possam ouvir essa história, né, de realmente recomeço. E eu fico feliz de poder compartilhar mais uma vez. E Ai, obrigada pelo convite, tá bom? amém. Olha, eu queria detalhes e eu sou muito curiosa. Falei para você aqui nos bastidores e eu quero saber detalhes e vou te perguntar algumas coisas. E começa a contar do início, como foi tudo. E que Deus te abençoe e que te use agora nesse momento ao compartilhar conosco a sua Amém. história. Então, em outubro de 2017, exatamente no dia 7, eu estava na fazenda da minha mãe, que fica mais ou menos a 100 km daqui da cidade que eu moro, em Nova Chavantina, Mato Grosso. Uhum. E lá eles usam bastante aquele celular rural, não sei se você conhece, aqueles que eles têm em fazenda, né, que tem uma antena que vai conectado no celular. E o sinal tinha sumido, então eu tentei organizar isso para deixar para minha mãe ok, para a gente se comunicar. E pedi a ajuda de um rapaz que trabalhava na fazenda com ela. Eu falei, pode me ajudar? E ele segurando a antena e eu segurando o aparelho para ver se estava chegando a intensidade do sinal. E isso para o lado de fora, no quintal, na frente da casa da fazenda dela.
Nessa viagem foi eu, minha filha e os meus avós. E só eu dirigia até então, né? No local, só eu dirigia. E a gente não conseguiu, tentou de várias formas, não deu certo o sinal. E chegou um momento, eu falei para ele: ó, vamos guardar, não deu certo, vamos guardar a antena. Eu vou pedir para, na segunda-feira, um rapaz vir, isso era num sábado. Eu vou pedir para um rapaz vir na segunda-feira e arrumar. E com isso, eu virei as costas e comecei a descer no sentido da casa da minha mãe. Uhum. E eu senti, assim, um baque mesmo. Na hora, parecia que eu estava passando mal, assim. Foi uma coisa, eu falo que foi tão rápido, mas tão lento, que parecia assim, estar passando um filme mesmo na minha cabeça. Uhum. Tipo, o que está acontecendo comigo? O que é isso, né? Eu não consegui identificar no primeiro momento. Eu só percebi que eu estava sofrendo uma descarga elétrica no chão, quando eu caí. Eu bati o rosto no chão e Você eu estava com o ouvia celular na mão? com o celular na mão. Então eu não entendia muita coisa porque eu estava de costa para ele, então eu não entendia o que aconteceu, não vi nada. Eu só vi o tombo e eu comecei a receber a descarga elétrica. Uhum. E com isso, na hora veio na minha cabeça, então é assim que eu morro, né? Porque eu imaginei, como que alguém vai me tirar daqui? O que eles vão fazer para me ajudar? E eu lembro de pedir socorro, assim, eu acho que eu tentava gritar, mas não saía nada, sabe? Era um desespero mesmo. Eu penso que eu pensava assim, tá morrendo mesmo. Realmente, era isso. E o que o E rapaz que estava perto de você, ele via? Ele não é, sabia até então, ou ele soube na hora que era uma descarga elétrica? não, ele também não soube. Por quê? Eu nunca falei com ele depois do meu acidente, mas ele contando para minha mãe, ele disse que achava que eu estava passando mal, porque o primeiro momento, assim, a antena não estava triscando no fio de alta tensão, que é o que chega próximo da casa da minha mãe. E essa rede leva uma eletricidade de 13.850 volts até a casa dela. Depois tem o padrão que passa para dentro da casa 110. Mas até o padrão é 13.850, que era onde a gente estava, na rede de alta tensão. Então ele olhava, não tinha nada triscado, então ele achava que eu realmente estava passando mal. E ele percebeu que era descarga elétrica quando começou a sair faísca de fogo pelo meu braço, no meu braço, junto com os matinhos que tinha no chão, e no meu cabelo, que estava perto. Meu cabelo era bem grande, na cintura, então estava pegando fogo também. Aí ele se tocou que realmente era descarga elétrica, ele jogou a antena no chão. Com isso, a descarga cessou, mas eu já tinha queimado 25% do meu corpo. E realmente foi assim, bem intenso. E esse momento da descarga, eu confesso para você que eu não senti dor, é o que a maioria das pessoas pergunta, né? Teve dor no momento? Sentiu Eu ia perguntar. nada? Não tive dor. O negócio é uma coisa assim muito louca. Você sente agonia mesmo de saber que é o fim, né? Se não for por Deus, é o fim. Uhum. E quando eu me vi naquela situação, a primeira coisa que eu pensei, falei, pronto, já aconteceu, eu preciso de recurso. Eu preciso de ir para um médico, né, procurar ajuda, saber o que realmente está acontecendo, porque eu estava vendo a parte externa, né, a parte interna eu ainda não sabia como estava. E aí veio a hora de alguém dirigir, e ninguém dirigia. Nem ele, nem minha mãe, nem meus avós. E eu lembro que eu A 100 consegui. quilômetros da cidade, A sem 100 quilômetros. telefone. Sem telefone. Você conseguia andar, Rose? Não, a minha perna direita, ela ficou imobilizada e o meu braço esquerdo também. Então eu pensava, cara, com o pé não vai dar certo, né? Com uma mão também não. Meu carro não era automático, tinha que mudar de marcha, né? Acelerar, embreagem. Então eu pensei, não vai dar certo. E aí eu falei para ele, falei, olha, você precisa trazer o carro para mim até aqui mais perto, eu te ajudo. Ele, eu não sei dirigir o seu carro. Eu falei, não, só faz isso, traz até aqui perto e daqui para frente eu te ajudo. E eu lembro que como eu caí de bruço, né, com a boca no chão, cortou o meu queixo, eu quebrei
um dente da frente. E eu lembro que eu consegui me virar para cima e deitar e colocar assim a parte que eu conseguia mexer alcançando o chão, porque em algum momento da minha vida alguém falou que quando a gente recebe descarga, o contato com o chão é bom para aliviar a descarga elétrica, né? E eu lembro de olhar para o céu assim, o céu muito claro, muito limpo, assim, sabe? E tinha apenas um passarinho branco voando. Só um passarinho. Eu falava assim, Deus, não me deixa morrer. E eu olhava para esse passarinho e falei, Espírito Santo, não me abandona, não me deixa. Porque eu sentia que realmente era o meu fim, né? E eu falava assim, o que eu vou fazer? Não tem recurso, não tem para onde eu fugir. E minha mãe, quando ela chegou, eu já tinha me virado, e ela chegou com aqueles jarrinhos de unção e despejou na minha cabeça, e repreendendo o espírito de morte, falando que não aceitava isso na minha vida, que não era, que Deus não me levasse, que ela queria continuar comigo, né? E isso chegou minha avó e meu avô com a minha filha de 4 anos. E eu falei, vó, por favor, tira a minha filha daqui. Olha só para você ver. Nesse momento todo, o instinto materno ainda falou mais alto, né? Vó, tira a minha filha daqui, não deixa ela me ver desse jeito, né? É ruim para ela e tal. Você tinha marca vermelha, assim, ou você simplesmente perdeu o movimento? Foi tudo muito interno? Não, eu tinha marca, sim, pelo meu corpo. A sensação que eu tenho hoje, pensando naquele momento, não sei se você já chegou a ver uma mangueira 3/4 preta derretida. Você já viu? Não. Porque foi assim que meu braço ficou. É uma mangueira, é um plástico, né? Você passa o fogo no plástico, ele derrete e repuxa. Foi assim que meu braço ficou. Meu braço, a minha mão, eles ficaram preto mesmo, literalmente. A minha perna ficou preta, mas assim, num tom mais avermelhado para baixo, então não ficou tão tenso quanto o braço. O braço esquerdo foi onde ficou mais mesmo. Foi onde... Porque você estava segurando o celular, né, Rose? Além de eu estar segurando o celular, a outra questão é da aliança, né? Eu estava usando a aliança no dedo anelar, na mão esquerda. Então, o ouro é um dos condutores mais fortes da eletricidade. Então, eu acredito que esse é um dos fatores que puxou bastante para minha mão. E aí foi isso, do primeiro momento que eu vi foi isso, bastante queimaduras no meu braço. Eu não tinha visto as queimaduras do meu braço, no ombro, dos seios, dos pés, eu não tinha visto. Eu fui ver isso depois, das minhas costas, eu fui ver depois. Eu vi só do braço e da perna. E igual eu estava te falando, a minha perna ficou imóvel, a perna direita, e o braço esquerdo também, eles não mexiam. Parecia um chiclete, sabe? Você tentava fazer alguma coisa, eles pareciam um chiclete. E eu falei pro Betinho, onde fica... Betinho era o rapaz que estava comigo na hora. Falei para ele, pega a chave do carro. E o incrível de tudo isso é que eu fiquei muito lúcida, sabe? Eu não perdi a consciência, eu não perdi a estabilidade emocional, eu fiquei muito tranquila. Foi realmente isso que eu te falei, passou na minha cabeça. Olha, já aconteceu, agora o que eu preciso fazer para resolver? E eu falei para ele, ó, a chave da caminhonete está em tal lugar. Que foi Deus que te deu essa lucidez? Sim, eu tenho plena certeza disso. Porque se você tivesse desesperado e pensasse nas impossibilidades, você ia travar ali, olha, e aí pronto, você não ia sair do lugar. Exatamente, eu falo que realmente foi Deus que deu essa estrutura emocional, porque as dificuldades eram tantas, a distância, a falta de alguém para me levar, a dificuldade de eu me levantar do local que eu estava, e muitas outras, né? Então, assim, e sem saber o que estava acontecendo aqui dentro, né? Então, eu realmente falo que Deus me deu essa capacidade de ficar tranquila e tentar resolver, porque minha mãe, ela realmente desesperou, que era a pessoa que poderia resolver, né? Ela desesperou. E eu pensava isso, alguém tem que ficar tranquilo aqui e tentar conseguir fazer alguma coisa. E aí falei para ele dar chave, para ele pegar o carro, e eu lembro de erguer a minha cabeça, porque eu estava deitada no chão, então eu erguia a minha cabeça e olhava para a caminhonete. Ele estava, sabe quando o carro morre, assim, tipo, você vai e o carro morre? Eu
eu cansei de contar as vezes que ele fez isso com o carro. E ele não conseguia. Depois de muito tempo, ele conseguiu trazer um pouco mais perto. E aí ele veio e falou, né? Olha, o que eu consegui foi isso. Eu segurei na mão dele, eu falei, me ajuda a levantar. Aí eu segurei com o outro braço que não tinha queimado. Eu falei, eu vou pulando. E eu realmente fui pulando com uma perna só. A perna que não estava queimada, mas o pé estava, só que eu não tinha visto. Aí, quando eu andei, eu senti um leve desconforto no pé. Mas o instinto, né, de sobrevivência sobressaiu. E eu entrei na caminhonete. E quando eu entrei na caminhonete, aí eu acho que a adrenalina foi acalmando. Eu fui sentindo muita dor mesmo. Aquela dor de queimado. Quando a gente está fritando o ovo, que espirra uma gordurinha na mão e faz uma bolinha, é uma dor chatinha, né? Eu senti aquela dor no meu corpo quase todo. Era aquela dor que eu sentia. E nada acalmava, né? Posição, fazia, nada melhorava. E aí veio a dificuldade. Só de você contar, eu já tô aqui, ó, ansiosíssima. E ó, que eu já assisti seu testemunho. Mas só realmente. É muito angustiante. Meu Deus, que angústia. Realmente, foi assim, bastante aflição nos primeiros minutos ali para tentar sair daquele lugar e buscar recursos, né? Porque esse mundo de queimaduras, para mim, era totalmente desconhecido. Eu não sabia nem como proceder, nem o que fazer. Nunca tinha presenciado alguém dessa forma, né? Então, assim, realmente eu fiquei preocupada por causa disso. Se é algum outro tipo de coisa que acontece, você sabe como proceder com os primeiros socorros, aí você já fica mais tranquilo. Eu não sabia o que fazer, não sabia, realmente. Eu precisava de socorro médico. E aí eu fui falando para ele, olha, agora você põe primeira, é assim, você solta o freio, agora você pode pôr segunda, e falando para ele, sabe, tentando orientar da melhor forma possível, conciliando com a minha dor, porque às vezes eu não queria falar que estava doendo demais. E aí eu comecei a sentir muita dor, pensei, né, talvez o ar-condicionado melhore um pouco a dor, mas eu me equivoquei, o ar-condicionado piora a minha dor, tipo, faz com que o organismo gaste mais energia e você realmente fica mais fraco ainda, né? Toda a sua caloria vai para as feridas e se desgasta mais ainda. E isso fez com que eu sofresse mais ao longo da viagem. Mas, como a gente não sabia e era realmente esse terreno desconhecido, né? Então, a gente penou um pouco. E esse trecho que eu faço hoje em 50 minutos, no máximo 1 hora, ele gastou 2 horas. E ele veio bem devagar. Ele pegava, assim, os cantos das ruas, sabe? Assim, na direção, devagarzinho. Eu fico pensando na aflição que também ficou na responsabilidade ali de tentar chegar bem, né? E eu me recordo que quando foi aproximando do hospital, eu acho que eu descansei, assim, sabe? Eu agora posso respirar, eu estou no local de atendimento e eu dei aqueles apagões, assim, tem alguns momentos que eu não lembro, se as pessoas me perguntam, eu não lembro. Eu lembro de acordar e já estar na maca, sendo socorrida. Eu lembro de ver meu esposo entrando, que meu esposo estava na cidade. E aí eu lembro da médica vindo conversar comigo, perguntando o que tinha acontecido, eu confirmei a história. E aí eu lembro de chamar os bombeiros, porque a minha mão já tinha inchado muito e a aliança já não saía. Então eles precisaram serrar a aliança para poder circular sangue na minha mão, né? E a médica conversou com meu esposo, que era um caso muito delicado. E a nossa cidade é bem pequena, tem em torno de 23 mil habitantes no máximo. E então que eu precisaria de recursos, né? Fora, eu precisava de UTI, eu precisava de especializações na área de queimadura, e que aqui a gente não encontraria. E aí veio a busca de hospital, né, de UTI, que não é fácil, principalmente pelo SUS, eu não tenho plano de saúde, não tinha também na época. Então veio essa outra dificuldade, né, de encontrar recursos para tentar recuperar parte do que tinha acontecido.
E eu falo muito das pessoas que Deus coloca na hora certa, no momento certo na nossa vida, né? E nossos amigos, familiares correram para o hospital no momento que souberam, as pessoas que trabalhavam comigo, e todos, assim, tentando ajudar da melhor forma possível, né? E uma pessoa, amigo do meu esposo, conseguiu uma UTI em Goiânia, que é o pronto-socorro de queimaduras de Goiânia, que é uma referência mundial em queimaduras. E eu falo que tudo isso foi por Deus, porque o nosso estado tem um centro de queimaduras, só que eu não sabia, né? Ninguém da nossa família sabia. Mas eu fui encaminhada para lá. Eu falo que não foi coincidência, que foi Deus, porque se eu tivesse sido encaminhada para outro local, a primeira opção que eles dariam é a amputação do membro, porque realmente foi o diagnóstico que eu recebi quando eu saí para a UTI. A médica segurou na minha mão e falou: olha, filha, você precisa ter muita calma, muita paciência. A sua mãozinha não tá legal, o seu braço está muito danificado, você precisa ser muito forte, pega muito firme com Deus. E eu falava para ela assim: tudo bem, doutora, tudo bem, eu entendo, tá tudo bem. E assim, não é porque eu queria que ficasse tudo bem, é porque eu entendia a gravidade de tudo que tinha acontecido. Eu sabia que eu poderia ter morrido. Então, assim, na minha cabeça passava que daqui para frente era lucro. Então, assim, se eu conseguisse sobreviver sem uma mão, eu ainda tinha que ser muito grata a Deus. Porque isso, realmente... agora que você foi imbuída do espírito de gratidão, sabe? De gratidão de estar viva. Então, Exato. O que viesse dali para frente era lucro, porque você estava grata por estar viva. Exatamente. E foi isso mesmo, esse sentimento que me tomou. Tanto que depois de todo esse processo que eu passei de recuperação, eu encontrei ela numa outra ocasião, e ela chorou muito, sabe, emotiva, e me abraçou e falou assim: olha, filha, para mim você é inspiração. Eu falei: nossa, doutora, ainda mais você que está no hospital e vê tantas coisas, né? Ela falou assim: não, eu vejo muita coisa, mas em você eu vi um milagre. Porque ela realmente tinha certeza, né, que era amputação. E eu, no hospital, quando eles me receberam, o médico falou que a saturação dos meus dedos estava muito ruim. A sensação que eu tinha quando eu olhava para minha mão, é até estranho, mas a comparação que eu faço é quando a gente compra uma carne de porco, para quem come carne de porco, a pele vem branca, sem circulação sanguínea, bem branquinha, né? Era assim que eu via a minha mão. Não tinha sangue, sabe? Estava branca, era pálida. Então, eu acredito que realmente o caso era grave. E você não conseguia movimentar sua mão? Não, nada mesmo. E assim, nas fotos, vocês vão perceber que tem machucados, assim, bem feios mesmo. No ombro, no cotovelo, perdão, no cotovelo fez um buraquinho que eu conseguia ver os tendões, os nervos, eu conseguia ver lá dentro, que são os locais onde a descarga sai, né? São os escapes que eles falam, onde sai a eletricidade, porque ela entra por um determinado local e ela sai. E em mim teve o cotovelo que saiu, no seio esquerdo e nos 2 pés. Então, os locais onde a eletricidade saiu, ficou buraquinhos. Tanto que de tudo isso que aconteceu, para quem tinha um diagnóstico de amputação de membro, né, da mão, eu apenas amputei a segunda falange do dedinho do pé direito, mas só a primeira falange mesmo, sabe? Porque foi onde saiu parte da eletricidade e necrosou e precisou tirar a pontinha. E aí eu até brincava, né? Falava: então tá, né? Agora eu só tenho 9 dedos no pé e eu vou poder pedir desconto, né? Mas nasceu unha de novo. Não resolveu muito, Rose. Não pude pedir desconto. Mas, enfim, eu falo e aí começou um processo, eu falo que é a parte mais dolorosa. E eu reconheço, assim, que Deus fala na nossa vida em todo momento. Basta a gente saber olhar para a situação que a gente está vivendo. Durante esse processo do meu acidente,
eu estava vivendo uma experiência com Deus que eu solicitava para Ele, eu até brinco que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente pede para Deus, porque Ele é capaz de dar. E eu pedia para Ele me ensinar a amar Ele acima de qualquer coisa, porque até aquele momento eu não tinha perdido nada na minha vida, nada mesmo. Eu era uma pessoa extremamente realizada, profissionalmente, na minha vida amorosa, como mãe. Eu lembro que eu tinha uns 12 anos, eu já falava assim, Deus, eu quero ter uma menina. Eu quero ter uma menina e vai se chamar Emanuele. Então, assim, essas coisas aconteceram na minha vida, sabe? Tanto e eu falo assim muito de coisas materiais mesmo. Então, eu sei que a nossa vida não ser... Que são os mimos de Deus, né, Rose? Eu falo, eu sempre fui uma filha mimada, viu? Mas eu falo assim, que a nossa vida não se resume só nisso aqui, né? A gente sabe disso. Então, eu me preocupava, porque... E se Deus resolvesse tirar algo de mim, sabe? Eu não sabia como eu poderia reagir. E você sempre foi uma pessoa religiosa? Eu nasci num berço evangélico. Os meus avós já eram, minha mãe também, então eu nasci num berço evangélico. Toda a minha família é evangélica. E nesse período que aconteceu o acidente, foi uma coisa assim tão intensa, porque eu tinha casado no religioso em julho, batizado em agosto, e em outubro eu sofri o acidente. Então foi uma coisa assim muito intensa. E eu estava muito assim, essa experiência com Deus, eu estava muito ligada, sabe? Muito íntima mesmo, falando, sabe? Muito íntima. E era isso que eu buscava, sabe? Em Deus. Esse amor acima de qualquer coisa. Independente de situação, independente de coisas, né? Isso. E aí eu comecei... Quando aconteceu tudo isso, na UTI, eu já comecei a refletir sobre algumas coisas. Eu não penso em um Deus que culpa a gente pelas coisas que você comete, porque eu não sou perfeita, eu já pequei e peco todos os dias, a gente é muito falho. Mas eu não penso em um Deus que pune. Eu penso que tudo que a gente faz nessa vida tem consequência, como eu mexer num aparelho que não sou técnica de telefone, né? O que eu estava caçando lá? Então, eu penso nisso, as consequências. Mas eu penso também que Deus poupa a nossa vida, nos dá a oportunidade para a gente refletir sobre tudo. E foi isso que eu fiz. Na UTI eu comecei a refletir sobre as coisas que eu pensava. Tanto que uma noite antes do meu acidente, eu falei para minha mãe, sabe? Eu falei, mãe, eu peço muito a Deus para que Ele não me leve primeiro que a senhora. Porque hoje eu sou mãe e entendo. Eu falei, não estou sendo egoísta, mas eu não quero que a senhora passe por essa dor. Porque eu imagino que a senhora não vai suportar. Eu falei, eu não me imagino suportando. Então, eu não gostaria que a senhora experimentasse essa dor. Isso era mais ou menos 11h30 da noite. Quando foi 7h30 da manhã, eu sofri o acidente. Então, assim, eu sei que Deus já estava me ouvindo naquele momento. Então, assim... então, eu vejo que cada detalhe que aconteceu, Deus estava poupando, sabe? Deus estava me ouvindo. Amém. E eu comecei a perceber que Deus trabalhou em tantas áreas da minha vida, porque no primeiro instante eu perdi a estabilidade da minha saúde, né? Saúde física. E eu era plenamente saudável. Eu não me recordo de ter ficado internada, a não ser para ter a Emanuele na cesárea, e algumas crises de dor de cabeça, que aí toma um remédiozinho injetável e tal, e passa. Fora isso, nada. Então, eu desconhecia esse mundo de hospital. E aí eu percebo que eu perdi essa estabilidade, né, de saúde. Então, a primeira coisa que eu percebi. Depois, eu percebi que Deus me afastou da minha família, das pessoas, do meu convívio social, do meu trabalho. Então, eu fiquei realmente isolada do meu mundinho, né? Eu precisei depender de outras pessoas, eu precisei entender que a gente não é ninguém nessa vida sem outros, sem o próximo, né? E aprender a olhar para isso foi espetacular, porque hoje realmente, sabe, o que eu puder fazer pelas outras pessoas que estiveram ao meu alcance, eu lembro que eu fui muito socorrida,
E Deus falou muito comigo. Até mesmo dentro do hospital, sabe? Deus levantou pessoas assim, incrível. Que eu falava assim, meu Deus, como? Eu não me achava merecedora de tamanha bênção, sabe? De tamanha ajuda, de tamanha conquista em tudo que eu fazia. E aí, quando saía cirurgias muito rápido, e as pessoas falam, nossa, é incrível. Tem pessoas que ficam meses esperando a cirurgia, e para você é da noite para o dia acontece. Então, assim, eu sei que realmente, eu entendi que da mesma forma que aconteceu o acidente, Deus permitiu que eu me recuperasse, né? E que eu passasse por essa experiência para aprender o que eu realmente pedi para Deus, que eu amasse Ele acima de todas as coisas. E por último, eu perdi totalmente a estabilidade financeira, que eu acho que as pessoas se prendem muito a isso, né? E dependem muito disso. Então, eu lembro de entrar numa consulta e a médica falar assim para mim: olha, sua cirurgia está marcada, mas não adianta você vir e não ter dinheiro para fazer o pós-cirúrgico. Vai ficar pior do que está. Então, assim, aquilo chegava a descer seco na garganta, né? E eu sabia que na conta tinha, assim, talvez R$ 400 e eu precisaria de 2, 3, 4, 5 mil. E acontecer coisas inexplicáveis. Eu saí da consulta, eu confiando em Deus, eu tinha certeza. Em momento algum eu me desesperava. E teve um único dia, assim, que eu fiquei muito aflita e falava assim, Senhor, entra com providência. E era tudo que eu pedia. E nesse dia que a médica falou isso para mim, eu nem questionei, eu só falei assim, tudo bem, doutora, ok. E saí, meu esposo ligou, falei, amor, ele falou para mim, amor, você fez alguma coisa na conta? Eu, não, meu bem, não fiz nada. Ele falou assim, pois é, depositaram 5 mil na nossa conta. Amém. Eu falei, olha, não mexe porque não é nosso, né? O incrédulo pediu, não mexe porque não é nosso. Pediu, tinha confiança de que Deus daria, Deus deu e a gente não acredita. Porque assim, e veio tão imediato que eu falei, não mexe porque alguém fez alguma coisa errada dentro do banco, alguém vai pagar por isso e a gente tem que devolver, né? E aí eu falei, vai até a agência, conversa com o gerente e fala que você quer devolver o dinheiro. Ele, tá bom. Ele foi na agência e o gerente falou, não, esse dinheiro é de um seguro que você fez há não sei quantos anos, seguro que nem a gente lembrava. Nunca na vida, nunca. Nem eu, nem ele. Ele não lembra, eu também não lembro. Enfim, retornou nesse momento. Amém. Né? Eu acredito na providência de Deus. Então, essa é uma delas, que tem tantas outras que eu vivi. Então, assim, a gente está resumindo uma história que eu vivi de 2 anos dentro do hospital, fazendo diversas cirurgias. Quantas cirurgias, Rose? Até hoje, 19 cirurgias. Hoje você ainda faz cirurgia? Qual foi a última vez? A última foi em julho do ano passado, retrasado. Junho do ano retrasado. Porém, como começou a pandemia e na última cirurgia eu tive um processo alérgico, a gente precisou suspender, porque depois de 19 cirurgias a gente já fica um pouco sensível, né? E aí a gente precisou dar um tempo nisso para recuperar fisicamente, né? Eu emagreci muito, eu perdi muitos quilos. Agora eu estou com mais ou menos, acho que de 10 a 12 quilos a mais do que eu estava na época. E então eles acharam melhor dar esse período para a gente continuar. Eu tenho bastante restrição na minha mão esquerda e seriam basicamente para essas correções, não são estéticas, são para correções físicas mesmo. Então, 2 coisas marcantes que eu gosto de falar, que é a traição que eu tive no meu casamento, que eu falo que foi uma rasteira. Quando eu achava que Deus já tinha me provado de todas as formas, eu sofri uma traição no meu casamento. E isso foi muito difícil para mim, porque eu cresci, embora numa família cristã, mas eu vejo, assim, muita maldição hereditária, sabe? As minhas tias, a minha mãe já passou por processo de divórcio.
E eu coloquei isso na minha cabeça que eu queria quebrar essa maldição, sabe? Eu acredito em um relacionamento saudável com base na palavra de Deus, em tudo que Deus oferece para nós. E quando isso aconteceu, eu me senti extremamente ofendida. Eu falei, poxa, Deus, e agora, né? Já não testou tudo? Isso, Já não testou tudo? E isso E quanto tempo do acidente, Rose? 1 ano e meio depois do acidente. Ou seja, você ainda estava em processo de recuperação, de tratamento. E o mais incrível, assim, o que me magoou muito, é porque meu esposo foi a pessoa, assim, fundamental na minha recuperação. Ele, até hoje, ele é o meu companheiro, meu parceiro para tudo. Amém. Mas, assim, eu vejo realmente que era uma cilada do inimigo para destruir o nosso lar. Mas, no momento, eu não enxergava dessa forma, sabe? Eu só estava decepcionada e não queria mais, eu estava triste e achava que não conseguia e não entendia que era mais uma forma de Deus mostrar que eu era capaz de superar todos os obstáculos e vencer com o amor dele, né? Com a presença dele, porque sem ele realmente a gente não é nada. E quando eu tava assim, eu desisto, eu não quero mais, Deus, ó, cansei. Ele me apresenta 2 pessoas incríveis que são palestrantes do Casados para Sempre, que é o pastor Nili e a Cleusa, e nos leva para dentro da casa deles. Cara, é uma forma assim espetacular, sabe? Eu parei realmente dentro da casa deles de uma forma inacreditável. E lá a gente foi muito tratado. Eles nos inscreveram no curso Casados para Sempre, que tem duração de 3 meses. E lá foi onde o meu casamento realmente foi restaurado mesmo, assim, por completo. Perdão. Deus, amém. Tudo que a gente, até coisas de antes, sabe? Que a gente achava que nem feria, e feria ainda. Mas foi muito bom, foi muito importante, eu falo que foi de Deus mesmo. Parece que eu precisei passar por isso para que ficasse melhor. E na hora a gente não entende, né? E quando eu gravei o vídeo, eu fui muito criticada por ter comentado sobre isso, porque é uma exposição, né? Acaba que expõe a mim, a ele também, nosso relacionamento. Mas por incrível que pareça, na primeira semana que a gente postou o vídeo, o primeiro contato que eu tive foi de uma pessoa que estava em processo de divórcio. Eu falei assim, e eu orei antes de fazer tudo isso, a gente entregou a Deus, então eu falei que ele colocasse tudo que eu precisasse falar. Então eu entendo que tudo isso teve um propósito muito maior. E a outra coisa que eu sempre falo, que foi muito difícil durante esse processo, foi a perca do meu avô. Porque aos meus 30 anos de vida, eu não tinha perdido nenhum ente querido. Próximo, não, nenhum. Nenhum, nem um tio, nem um primo, ninguém. Eu falava, meu Deus, se Deus me tirar qualquer pessoa, eu vou enlouquecer, eu não sei como é lidar com a morte. E eu perdi meu avô, quando eu tinha 1 ano de tratamento, eu perdi meu avô, e ele era minha referência paterna, e eu sofri muito, e eu realmente, nesse momento, eu falava, meu Deus, não para, né? Tipo, eu tô sendo provada em todas as áreas, então eu vejo que realmente Deus tratou todas as áreas que eu precisava, todas. Como mãe, gente, eu levei tanta chicotada como mãe, porque assim, eu percebi que eu estava terceirizando a criação da minha filha durante o tratamento. Eu tive essa oportunidade de ficar com ela, de saber que ela nem comer direito, ela não comia. Falei, gente, como que eu não enxergava isso? Sabe, essas coisas? Então eu percebi que realmente Deus tratou em todas as áreas da minha vida. E com meu avô também não foi diferente, sabe? Eu perdi, senti muito, mas eu entendi que era um processo, é o ciclo da vida, né? É necessário. Eu sei que Deus tem planos para todos e quando chega o momento, a gente não pode fazer muita coisa. E foi muito difícil porque eu estava em cirurgia, quando ele estava internado, eu estava no processo cirúrgico e a gente era muito ligado. Então, assim, eu entendi na hora que aconteceu, eu falei, Senhor, então tá acontecendo agora, né?
Mas tudo isso serviu de lição para quem eu sou hoje, sabe? De olhar e falar assim, Deus, independente de tudo isso, eu te amo. Eu realmente te amo, porque o Senhor é bom. Amém. Por tudo que acontece com a gente, eu falo assim, eu ainda me acho ingrata, sabe? Porque às vezes a gente se sente cansado, tem dificuldades na vida, no dia a dia, e que a gente não sabe o que fazer e acaba questionando. Então, quando eu me vejo, falo, opa, olha eu aqui reclamando, né? Então, assim, eu ainda sou ingrata, mas o que eu levo de lição, filha, Pode deixar ela aparecer, Emanuele. o que eu levo de lição, sabe, de tudo isso, é essa gratidão mesmo, sabe? Principalmente por esse momento que a gente está vivendo, quantas pessoas estão lutando pela vida, né? E a gente extremamente saudável, com tudo que a gente tem, saber reconhecer. Eu falo isso porque durante o meu tratamento, eu fiquei acamada durante 13 dias, eu não pude tomar banho. Então, quando eu entrei no chuveiro a primeira vez, eu soube o quão real era a importância do chuveiro, da água caindo na minha cabeça. E que antes é uma coisa sem sentido. Qual sentido você tomar um banho? Tão simples, né? Tão eu simples, queria aproveitar isso que você está falando e falar assim, olha, a gente se torna uma outra pessoa depois de uma experiência dessa. Uma outra pessoa, não é verdade? Com certeza. E você ouvindo, e quando eu ouvi, sabe, seu testemunho, por mais que você fez esse pedido ao Senhor, que Deus te ensinasse a amá-lo acima de todas as coisas, em algum momento a gente parece que ainda indaga assim, Senhor, mas por que comigo? Por que eu, né? E eu vejo que você sempre foi, desde o início do seu relato aqui, que você sempre foi uma mulher muito centrada, muito emocionalmente equilibrada. Tanto é que nos momentos de mais desespero você foi equilibrada. Você sempre foi realista com a situação que você vive, né? Mas teve algum momento, Rose, que você falou assim, poxa, por que eu? Por que tanta coisa está acontecendo comigo agora, nesse momento? E eu queria que você também falasse quem é a Rose hoje, depois de tudo isso que você passou. Olha, Bruna, realmente, a gente não questionar é uma tarefa muito difícil, né? Eu vejo que é uma missão. Mas como eu disse que realmente eu estava num processo de intimidade com Deus, eu entendi as coisas que estavam acontecendo e eu levei sempre para o lado de lição, tentar tirar alguma coisa daquilo. Teve sim um momento que eu pensei em desistir, e principalmente do tratamento, que foi quando eu estava passando por esse processo no meu casamento, nessa dificuldade. Eu quis realmente, sabe, assim, desistir, e a gente precisou de apoio de outras pessoas para ficar em Goiânia, e era muito difícil. Então, assim, eu encontrei dificuldades nesses momentos. E aí eu falei, Deus, está tão difícil, eu acho que já deu, eu acho que eu vou voltar para casa. E isso realmente falou muito forte comigo, mas Deus apresentou as pessoas que eu te disse e nos fez entender que era parte do processo e continuar a jornada até que eu ficasse realmente bem. E quem eu sou hoje é até engraçado, porque dias atrás eu recebi uma foto de dias antes do meu acidente. Eu olhei para a foto e falei, gente, eu não me reconheço nessa foto, nem fisicamente. Uau. E nem mentalmente. É muito impactante, porque eu falo assim, que Deus mexe na nossa mente, sabe? Amém. De você conseguir ser uma pessoa melhor. Porque se de tudo isso que eu passei e eu não consegui tirar nada, eu preciso sentar e orar mais, buscar mais a Deus, porque algo ainda tem que ser ensinado aqui. A gente aprende todos os dias. Eu falo que eu estou em processo de construção todos os dias. Eu sempre busco melhorias.
por mim, pela minha família, mas eu falo que hoje eu sou uma pessoa extremamente grata. Amém. Eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa família. Amém. E eu sou uma pessoa de prioridades, eu consigo explorar quais são as prioridades e com Deus no centro da minha vida, com tudo isso. Amém. E a última pergunta, eu quero perguntar para você, quem é Deus para você hoje, Rose? Deus é tudo. Amém. Deus é minha vida. Eu não seria ninguém sem Ele. E incrível que as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, você se sente diferente por ter passado por tudo isso, né? E conseguir sobressair. Eu recebi relatos de pessoas que teve entes queridos, né, que passaram e não suportaram. Pessoas do mundo inteiro entram em contato e falam, né, sobre esse tipo de acidente, igual eu te falei, era um mundo desconhecido para mim. E eu não me sinto mais especial do que os outros, porque eu acredito que Deus nos ama por igual. E é isso, né? Uhum. O amor de pai pelos filhos é igual. Mas eu tenho certeza que Deus tem planos para cada pessoa, individual, né? E o que eu tenho que passar, jamais outra pessoa passaria no meu lugar. Então, o que eu preciso realmente fazer é isso, saber levar com sutileza e leveza para tirar o melhor dessa vida. Amém. E Rose, vou fazer mais uma pergunta aí, ó, tá vendo? Tem alguém que está nos assistindo agora que eu não conheço e você também não conhece, que esteja passando, que está passando, talvez pelo mesmo problema que você passou, ou talvez por essas dificuldades, né, que faz parte da vida, do crescimento do cristão, daquelas pessoas que acreditam em Deus. E está naquele momento muito difícil. E você já esteve nesse lugar onde elas estão agora, onde ela está agora. E ela está nos assistindo. E eu queria muito que você falasse especificamente para essa pessoa que está nos assistindo e que está passando por momentos tão dolorosos e difíceis. Eu queria que você, como uma pessoa que já esteve lá, aconselhasse alguém que está lá nesse momento. A primeira coisa que sempre eu coloquei na minha mente durante todo o processo do tratamento foi que ia passar, que ia passar e que ia passar. Então, é essa mensagem que eu sempre falo para as pessoas, a perseverança, buscar a Deus, porque Ele nos fortalece nas dificuldades, nas coisas que a gente passa. Talvez o hoje é tão difícil decifrar, mas Deus tem propósito para nós que estamos ali na dificuldade, passando por momentos que a gente acha que não merece, como você falou, né? Talvez eu não mereça passar por isso, mas Deus tem tudo planejado para nós, e Ele é Pai, e o Pai ama tanto o seu filho que jamais faria algo que a gente não suporte, que a gente não aguente. Então, essa é a palavra, perseverar, porque passa realmente. Porque, assim, quando a gente está passando por uma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é focar no problema. A gente só foca no hoje, no agora. Eu lembro de perguntar para os médicos, né? Quanto tempo vai demorar para cicatrizar? Porque eu queria, assim, sarar. E a médica falou, olha, é mais ou menos de 1 ano a 2 anos, depende. Então, assim, eu não pensava nesse processo construtivo que eu teria, né? Que hoje eu entendo que realmente eu precisei passar por cada etapa e entender o propósito de Deus na minha vida. Então, eu queria dizer para todas essas pessoas, ou para essa pessoa que está aí do outro lado, passando por alguma dificuldade, tenha fé, persevere, acredite que Deus tem o melhor para você. Eu sei que Deus ama todas as pessoas da forma como nós somos, e Ele tem o melhor para nós. Amém. Rose, muito obrigada, que Deus te abençoe muito, obrigada por Amém. essa história muito impactante que falou ao meu coração, e eu aprendi muito com você, com a sua história pela segunda vez, e muito obrigada, que Deus te abençoe, e não deixe de falar desse Deus maravilhoso e do que Ele fez na sua vida. Amém. E olha, eu vou falar para você, Bruna, falar sobre Deus em câmera é um processo de crescimento, viu?
Com certeza. Eu tenho extremamente dificuldade com as câmeras, mas eu vejo que realmente é necessário. Eu já até gravei um vídeo falando sobre isso, que a gente não precisa fazer só o que a gente quer, a gente precisa fazer o que é necessário, né? Rose, e essa agora é a nossa realidade. Realmente. E se as pessoas estão na internet, nós precisamos estar lá para falar desse Deus, do que Deus fez. Com certeza, alcançar pessoas, né? Verdade. Muito obrigada, que Deus te abençoe muito a sua família, viu? Amém, que Deus te abençoe também. Fico muito feliz que deu certo. Amém. Depois de tanto tempo, né? Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Tá, que Deus continue te abençoando, tá? E que cresça cada dia mais e mais o seu projeto, porque tem um propósito lindo por trás de tudo isso. Amém, amém. Obrigada, beijo. Amém, beijos.